Sejam muito bem-vindos, estamos começando mais um Na Mesa Podcast. Hoje é um tema, muito importante para o momento que a gente está vivendo como igreja, como sociedade também no Brasil. Me chamo Otto Rodrigues, estou acompanhado de Daniel. Estamos aí mais uma grande amigo, mais uma vez, com nossos convidados aí mais que especiais. Antes da gente começar, agradecer aos nossos patrocinadores que vêm contribuindo para esse episódio, contribuindo para que tudo isso aqui aconteça, toda essa estrutura que a gente tem aqui, todo esse propósito que Deus tem nos levado a fazer esses momentos de comunhão, são graças a esses patrocinadores, Judaué, Como é que é a pronúncia aí? Eu sempre erro, cara. Rare. Como é que é? Tá certo. Eu acertei, mano. Acertou. Tô ficando Dessa bom. vez foi. Pô, tá tão natural, mano, que nem... Tá ficando Eu achei que tinha já. errado, mano. Tá gostando? Duolingo não ensina isso aí, tá bom? Nosso amigo Matheus de Volta Redonda, toda camisa que você compra com o Matheus, cara, um valor é revertido para missões, tá? Ele tem um projeto missionário lá chamado Atos, tá? Então tá tudo nesse combo aí. Sempre falo, se você tá solteiro, meu amigo, compra a camisa do Matheus, cara. Você vai acabar com esse problema, tá bom? WSS Construções também já tá firme no mercado aqui, contribuindo para várias estruturas que a gente tem na cidade, de faculdade, quadras. Se precisar de algum orçamento para sua construção, tirar alguma dúvida, WSS Construções, tá bom? Infotec Assistência Técnica também dispensa apresentações, já está bem consolidado no mercado. Você que precisa arrumar seu celular, qualquer tipo de smartphone, eles trabalham com todas as marcas lá, notebook, computador e etc, tá bom? Nosso amigo Saulo, não podemos esquecer dele, do nosso salão animal Sarapaiva, nosso parceiro aqui também, super fechado com a gente, animadíssimo com a ideia que a gente teve aqui e tá contribuindo para isso tudo, E também a nossa amiga Carol, lá da Hipólito Figueiredo Advocacia, tá bom, meus amigos? E vamos começar, vamos ficar sem rodeio, Já vamos apresentar os nossos convidados, Adriano e Pastor Edson, uma sala de palmas para eles aí. Se apresenta pra gente aí, Pastor Edson. Amém, quem quiser conhecer a sua igreja lá. Amém. Prazer estar com vocês aqui nesse dia tão especial. Me chamo Edson, mais conhecido como Edinho, Pastor Edinho. Sou pastor ali da Igreja da Paz, Ministério São Dobrado, ali no bairro Benfica. Casado com a pastora Tamires, pai da Isabela. Queremos trazer ela um dia aqui. Vamos trazer, com certeza. Será um prazer, ela vai vir. Estamos aí, para debater esse assunto tão importante que tenho certeza que vai abençoar e edificar muitas vidas nesse dia. Amém. Eu, evangelista Adriano, sou casado com a Gisele Pires, 4 filhos, Congrego na Assembleia de Deus Missionário Restaurando Vida do Pastor Cristiano, na rua Doutor Figueiredo ali, ao lado do Lojão. Cara, quero muito conhecer seu pastor. Eu não conheço ele não, só de ouvir falar. Tá me devendo a visitinha lá. Vamos lá. E é isso, cara, estamos aí, de coração aberto pra gente falar desse assunto de suma importância, principalmente para os nossos dias, Sim, sem dúvida. Creio que vai ser uma bênção de Deus em nome de Jesus. Eu trouxe uns dados aqui pra gente poder ter um norte do porquê. Eu acho que, de maneira comum, todo mundo sabe que o número de divórcios aumentou. Mas eu trouxe dados aqui bem precisos, dados oficiais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, vulgo IBGE, que em 2024 a gente teve uma queda de divórcios para 2023. Mas uma queda, diria, irrelevante, dado o tamanho desses números. Em 2023, que foi o recorde no Brasil, nós tivemos mais de 440 mil divórcios. Meu Deus. Nos últimos 5 anos, nós tivemos 2.116.340 divórcios. Nos últimos 5 anos, de 2024 a 2019. Os dados de 2025 ainda não saíram, sai esse ano, O número de casamentos nos últimos 5 anos são 725 mil. Então, o número de casamentos são mais entre os adeptos do cristianismo do que os sem religião ou religiões adjacentes, Então,
podemos crer e entender que a maior porcentagem dessas pessoas que se divorciam são cristãs. Então, nada mais importante que a gente trazer esse tema aqui, a gente entender qual o peso que a palavra de Deus traz sobre isso e também trazer esperança àquele que, infelizmente, né, passou por um divórcio e acha que seu ministério acabou, que sua vida acabou, que não tem fim, que às vezes não tem perdão de Deus e que às vezes não é salva. Por mais que o nosso tema hoje não é soteriológico, é mais eclesiológico ali, mais dado à liturgia, como a igreja deve lidar com esse problema, mas pessoas que têm esse tipo de crise. Então vamos aqui trazer, lógico, um peso sobre esse assunto, mas também trazer uma esperança àquele, né, que acha que sua vida espiritual acabou, que seu ministério acabou. Não, a gente vai, né, trazer esperança para ele que está só começando. Tem muita coisa boa para ele viver em nome de Jesus, né? Vamos começar com a primeira, né, Daniel? A primeira pergunta. Trazer uma luz. Vamos começar com você e depois os convidados te acompanham. A Bíblia permite o divórcio? É pecado, não é pecado? É certo, não é certo? É mandamento? É permissão? Por que a pessoa deve se divorciar? Qual que é o limite? Quando eu devo me divorciar? Eu opto por isso ou não? O que a Escritura diz sobre isso, Daniel? Vamos lá. É um assunto que muitos, né, tratam como um assunto polêmico, né, mas eu acredito que nós vamos tratar aqui hoje como um assunto extremamente necessário, né, para o cenário que nós temos visto. Né, vamos falar do nosso país, principalmente, né, e do nosso meio. Né, no meio cristão evangélico, nós temos visto esse número aumentando cada vez mais e até conversando sobre isso, né, Otto, que a gente teve essa ideia de propor esse tema e acho que a gente poderia começar lendo aqui o texto, né? Texto clássico. Vamos lá para Mateus 19 e depois isso vai encaminhar para Deuteronômio, mas porque eu quero ouvir o pastor Edinho, ouvir o Adriano. Eu vou só fazer a leitura aqui do texto e passar para eles. Mateus 19:3, tá? Diz assim: alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova, né? Aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe: é permitido ao homem divorciar-se da sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? E disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, ninguém separe o que Deus uniu. E eles perguntaram: então por que Moisés mandou dar-lhe uma certidão de divórcio e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês se divorciassem das suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês. Dureza de coração. Mas não foi assim desde o princípio. No entanto, eu digo que todo aquele que se divorciar da sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, comete adultério. Vamos até aqui? E eu acho que eu já quero passar, né, para os nossos convidados aqui para a gente escorrer do assunto. Então, Jesus aqui ele foi, né, interrogado pelos fariseus. Jesus primeiro ele ensina aqui 3 pilares do casamento, né? Ele disse em suas palavras esses 3 pilares. O casamento, né, ele é heterossexual, monogâmico, né, e ele é indissolúvel. Então Jesus aqui quando ele fala
existe um modelo, né, um princípio aqui de modelo de casamento, como ele disse. Não foi assim no princípio, né? Como ele disse. No princípio vocês sabem como que é. O Senhor fez macho e fêmea, portanto deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher e serão os dois uma só carne. Então, nós entendemos aqui que, à luz da Bíblia, né, Jesus, ele está querendo dizer aqui, olha, Moisés, não eu, Moisés, ele deu a carta de divórcio por causa da dureza do vosso coração. E quando a gente fala de dureza de coração, o que a gente está querendo dizer? É a incapacidade de perdoar. Então Jesus está falando, por não ter, né, perdão, Moisés, claro que pela vontade permissiva do Senhor, né, Moisés então deu a carta de divórcio, né, para que então a mulher pudesse prosseguir, Jesus aqui estava querendo defender a mulher e assim, quando a gente lê as palavras do Senhor Jesus, a gente está vendo aqui que Jesus, ele não está dando ênfase ao divórcio, ele está dando ênfase ao casamento. Uau, né? sim. Porque se a gente discutisse mais, se os juristas, os legisladores, eles discutissem mais sobre casamento, a gente acha que teria menos divórcio, entendeu? Então a gente às vezes dá muita ênfase ao divórcio e fala pouco sobre o casamento, né? Que o principal projeto do Senhor, que é a família, né? E a gente sabe que se uma família ela for destruída, né, não vai ter igreja, não vai ter sociedade, não vai ter nada. Sim. Então a gente precisa dar ênfase, como Jesus fez aqui, ao casamento. Ele começa estabelecendo o que é verdadeiro, para depois... O princípio é assim, vocês sabem, né? Ele está sendo interrogado por fariseus que conheciam, então Sim. não vem querer me pegar aqui, porque vocês sabem o que vocês estão falando, né? Qual que é o limite para o rompimento desse projeto, né? Já que foi muito bem estabelecido por Cristo e por Deus no Éden, qual que é o limite para que esse projeto divino primário, que é a família, que é o casamento, seja rompido, Adriano? Cara, o que acontece, Otto? Assim, tanto o Daniel como o pastor Edinho usou um texto aqui que era o que eu frisei. Porque as pessoas, às vezes, Otto, assim, vamos dizer assim, tanto das igrejas, quanto em muita série de debate, o que a pessoa quer saber? O divórcio, Daniel, é permitido ou não? Né? Mas uma coisa é o divórcio, outra coisa é o novo casamento. Né? E o que acontece? A pergunta que eu, vamos dar um exemplo, poderia retribuir de forma retórica é o que Deus diz a respeito disso? Que é Ele quem estabelece, né? É uma aliança. Então o que acontece? Não é uma única aliança, eu creio que são duas. É tanto a do homem com a mulher, quanto a dos dois com Deus. Você vai ver que lá creio que você falou aí, foi o que fala em Malaquias, né? Malaquias 2. Você vê que em Malaquias 2, no versículo anterior ao que sucede, Otto, você pode ler para nós, Otto, fazendo um favor? O Senhor está falando ali o seguinte, pastor Edinho. Eles estão falando que vocês choram no altar. Vocês falam, vocês oram, mas eu não me atento. Por quê? Qual é o motivo? Aí é o versículo que entra. Por causa da mulher, entendeu? Da qual você se divorciou. Entende? Existe um propósito. E aí a contrapartida disso, Otto, é o seguinte. Para que a gente venha entender de fato, eu creio que tanto em debate quanto em qualquer podcast, as pessoas precisam saber primeiro, Daniel, eu acho o que é um casamento aos olhos de Deus. Para que aí então você venha entrar no, né, se o Senhor é a favor do divórcio ou não. O casamento é uma aliança matrimonial, cara. E o nosso Deus, ele não constitui coisas terrenas, ele constitui coisas eternas. Tanto que o tempo todo aqui, é o que foi desmiuçado no capítulo de número 19, Otto, é o que o Senhor vai fazer o seguinte. Quando os fariseus perguntam para ele vai falar o seguinte, olha, no princípio não era assim. Por que ele cita o princípio, pastor Edinho? Porque a quebra só existe lei onde há quebra de princípio. Gálatas vai falar isso. A lei veio porque houve a quebra de um princípio. Mas em ordem vertical, você percebe que aonde há um princípio não tem necessidade de lei. Não tem necessidade de lei. Então, se o Senhor estabeleceu um princípio, só houve necessidade da lei porque houve a quebra dele. Então, o tempo todo ele está voltando na raiz, por isso que ele cita 2 textos em Gênesis, lá no princípio. O Senhor fez homem e mulher. Né? Engraçado que o próprio Deus coloca esse princípio antes da criação da mulher. Antes. E ele vai voltar o tempo todo. Ele vai falar de novo lá embaixo. Ó. Mas no princípio, o tempo todo, ele está voltando para o princípio.
né? Onde não se faz necessidade de lei, onde se é um princípio. Pergunta para um ímpio. Qual é o princípio de um casamento? Ia falar um homem e uma mulher. E aonde aí entra o não adulterarás? Quando o cara pensa em divorciar, ou o cara pensa em trair a sua esposa. Só aí que a lei entra. E quando citou aí, o pastor Edinho, você foi sucinto, eu até marquei aqui. Eu não tinha prestado atenção no detalhe. Qual que é a causa? A dureza do coração. Mas aí, olha só, o Senhor, ele vai citar justamente o Ezequiel, que ele fala, olha, mas eu vou fazer uma outra aliança com vocês. Eu vou tirar o coração de pedra e vos darei um coração de carne. É uma nova aliança. A capacidade, então, Daniel, de eu perdoar. A capacidade de fato, eu exercer a graça sobre a pessoa que talvez não merece. Então, cara, o princípio, eu creio que aqui é um ponto crucial E o para texto isso. que antecede Mateus 19, que é Mateus 18, é especificamente sobre o perdão, né? Perdão. Tá Sobre aqui, o Senhor tá claro. que perdoou a dívida de um servo, e o conservo não teve o mesmo perdão desse servo que foi perdoado pelo seu senhor de uma Isso aí. dívida muito maior. Você vê que um princípio básico de hermenêutica é o quê? Você ter uma interpretação do texto todo. E quando você começa a ler os textos anteriores, o pré-texto e o contexto, você consegue ver que Jesus está falando de perdão. É o mesmo cenário, as mesmas Sim. pessoas, o mesmo ambiente. Ele fala, eu tive misericórdia. Por que não teve misericórdia do teu irmão? Aí ele entra, por causa da dureza de coração. Mas pra gente entrar precisamente no tema, aqui, de maneira precisa, acho que tanto Deuteronômio 24 e 1 Coríntios 7, traz a realidade do divórcio. Do porquê a carta de divórcio. Sim. Vamos falar sobre isso um pouquinho? Vamos abrir Deuteronômio 24, pode ser? O pastor Edinho, o senhor lê pra gente e passa a sua visão sobre o mesmo? Texto clássico, Posso ler a partir do Deuteronômio versículo 1? 24. Fica à vontade. Quando o homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos por nela encontrar coisa indecente, far-lhe-á uma carta de repúdio, e lhe dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Se ela, pois, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, e este também a desprezar e lhe fizer carta de repúdio, e lhe a der na sua mão e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então o seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a tomá-la para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Enfim, né? Então eu trouxe até alguns dados aqui, complementando o que você também falou dos dados do IBGE. Em alguns países o índice chega a 50%, ou seja, de 10 casamentos, 5 são desfeitos no tribunal. 70% das pessoas que se divorciam, 10 anos depois, descobrem que o segundo casamento foi pior do que o primeiro. Então a gente tem que entender o que é o casamento. O casamento, ele não é uma unidade, quando duas coisas se unem, né, se juntam. O casamento, ele é uma unicidade, quando duas coisas se fundem. Né? Então, se você... a gente, quando fala de casamento, a gente tem que falar dos desastres que isso causa, né, na vida dos filhos, na vida de um... Porque se uma coisa que se funde, ela se torna uma só. Por isso que Jesus falou, serão ambos uma só carne. Então, quando você tira uma, você arranca um pedaço da outra. Então, olha os prejuízos que causa, né? Prejuízos emocionais, espirituais, familiares, né? De traumas, de coisas, né? E aqui a gente está lendo um texto, né, da antiga aliança. E Jesus agora ele está falando aqui em Mateus capítulo 19, Mateus capítulo 5, na nova aliança. Né? E como o Adriano disse aqui, Jesus fazendo aqui o exercício da misericórdia. Sim. Porque se a gente for então levar para a antiga aliança, então a gente vai ter que cumprir toda a lei. Né? Então a gente vai ter que cumprir os 613, né, mandamentos que estão lá escritos. Né? É engraçado que Jesus ele pontua o divórcio por adultério. Sim. No capítulo 9 do versículo 19. Não, o versículo 9 do capítulo 19. Sim. A pessoa que foi traída, ela pode se divorciar, Adriano? Cara, é um quesito, Otto. É um mandamento ou muito uma profundo que você falou, porque o próprio Jesus, quando o Daniel leu ali, ele disse, a não ser
Ele diz a não ser. Não é isso que está escrito aí? Como é que é? Pode ler fazendo um favor, Otto, o versículo? 9. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, A não ser. a não ser, por causa de adultério, e casar com outro, comete Só que aí o que adultério. acontece, Otto? Tem que buscar o original nesse versículo, porque, vamos dar um exemplo, em cada Bíblia, aí nesse mesmo versículo está escrito uma coisa. Não sei, na do pastor Edinho, fornicação, adultério, imoralidade. Que é o tema original pornéia. Prostituição, só que aí é uma polêmica. Por quê, Otto? Porque em algumas Bíblias está escrito prostituição. Então, peraí. Então, se a minha mulher deitou com um camarada e o camarada não pagou ela, então não posso divorciar. Porque aí não foi prostituição. Porque o que é prostituição? É um relacionamento em troca de receber algo em troca. Então, isso aí a gente tem que buscar uma base, porque de fato é aí aonde você prisou, aí na sua Bíblia ela cita o O bom adultério. Adultério eu acho que é a melhor palavra. É a melhor pra gente palavra. usar. Quando o João, né? Sim, Ele trai a Maria com a Joana. certo. O que acontece? A Maria pode se separar? O que acontece? É o motivo que ele está dando aí. Uma coisa é o que Jesus está falando e ponto. Só que aí, a ênfase é o quê? Se ela foi traída, é o motivo. É o que ele falou. Então é o motivo. Mas o apóstolo Paulo, ele fala algo, Otto. No capítulo de número 7 de Coríntios, ele vai dar um embasamento inteiro para os casados, acerca do casamento. Sim. Aí ele fala assim, ó. Ele está falando tanto para solteiro, tanto para viúva, quanto para quem está casado. Então, olha o que ele vai falar no 10, 7. Ele fala assim, olha, aos casados, eu dou este mandamento. Não eu, mas o Senhor. É um mandamento. Que a esposa não se separe do seu marido. Mas se o fizer, no caso, ou seja por causa de adultério, alguma coisa, olha só. Mas se o fizer, que permaneça sem casar. Então, reconcilie-se com o seu marido. E o marido não divorcie da sua mulher. Então, ou seja, a pessoa pode. Se Jesus está dizendo aí que essa aí é a ênfase da pessoa poder divorciar, ela pode. Só que aí o Salmo 119, 160 vai dizer que a soma das suas palavras é a verdade. Então, ou seja, existe um complemento aqui, né? Para mim é muito claro acerca disso, Otto, porque como o pastor Edinho falou, a fundição de um casamento, Deus não vê isso de forma, eu creio que, como algo sendo quebrado. Ele vai falar isso até acerca de nós mesmos com Ele. O que o Senhor fala? Olha, o que se ajunta com o Senhor é um espírito com Ele. Isso é um casamento no espírito. Sim. Por isso que é inseparável, Daniel. Entende? Por isso que precedentemente, o Antigo Testamento inteiro, todas as alianças que foram feitas, você pode ver que o Senhor fez com Abraão, né? A que o Senhor fez com Davi, sempre é uma troca de presentes, que hoje simboliza para nós uma aliança, né? Então não existe um critério para separação do casamento? A não ser esse. Qual que é o seu pensamento, pastor Edson, quanto à questão da violência? Porque eu até anotei aqui sobre esse teólogo, John Street, né? Ele é um teólogo presbiteriano, muito famoso. E ele cita essa seguinte frase num texto dele de 2012, em que na Advance Bíblico é um pós para quem já fez teologia. É um curso de pós-graduação em teologia, né? Sobre conselhos matrimoniais. Ele deu a seguinte frase: a mulher deve aguentar a violência física em seu casamento, assim como o missionário aguenta violência por amor a Cristo. Se salvar o corpo é o objetivo, devemos tirar todos os nossos missionários do campo. Segundo esse John Street, ele acredita que a mulher deve aguentar a violência doméstica, violência física, por amor a Cristo, crendo que esse é a maneira dela santificar seu marido. O texto fala especificamente de adultério. E a mulher que sofre violência, ela não deve se separar? Não, ela deve se separar, sim. Concordo. Eu vou falar por experiência pastoral. Um dia eu fui visitar uma família, né? Uma moça chamou eu, minha esposa, para conversar.
Aí eu falei, olha, eu não posso ir agora, entendeu? Porque eu vou cuidar primeiro da minha família para depois cuidar da sua. A gente estava indo para passear, eu falei, eu vou aí à noite, depois do passeio. Não vou, vou abandonar minha família, não vou. Depois à noite, quando a gente chegar, a gente vai aí. Já tinha a gente, como pastor, já quase não sai, então já tinha um encontro marcado. Então nós fomos, passeamos. À noite nós fomos na casa dessa família. Posso falar aqui porque já passou pela gente, já não está mais conosco. Chegando lá, encontro a irmã com a boca toda lenhada, Eita. machucado, pescoço todo marcado. Né? A gente percebeu que houve ali uma agressão. O marido agrediu a irmã, né? Os dois da igreja. Então, a gente, primeiro caminho é o caminho da reconciliação. A gente senta, vamos conversar, ver o que aconteceu. Aí fala um daqui, fala outro dali, e acusa daqui. De repente eles começaram a acusar um ao outro, e começaram a entrar em vias de fato, começaram a xingar um ao outro. Então foi automático. O que nós fizemos? Eu e minha esposa nos levantamos e fomos para o carro. Falei, irmã, nós estamos te esperando lá no carro, nós vamos para a delegacia para prestar o boletim de ocorrência, porque aqui não tem conversa. Porque se a irmã vai conversar com o pastor e falar para ele que ela está sendo agredida e o pastor falar, não, minha irmã, continua, então denuncia o marido e denuncia o pastor junto, porque não é possível. Falei, aqui não tem conversa, minha irmã. Entendeu? Então a gente esperou ela no carro, ela entrou com a gente no carro, nós fomos na delegacia, nós fomos no hospital. No outro dia ela foi em Barra do Piraí, fez lá todo o boletim, abriu lá uma ocorrência, Lei Maria da Penha, né? E enfim, entendeu? Porque não, ela tem que aguentar, não. Aguentar até quando? Até ela morrer? Até que, né, cause prejuízos maiores na vida dela, entendeu? Então a recomendação da violência é o divórcio? Entendeu? Ou é somente a comunicação às autoridades da parte ela do tem rapaz? Eu acho que ela deve sim procurar, né, os meios legais, entendeu? Fazer a denúncia sim, abrir um boletim de ocorrência, porque a gente não precisa ficar esperando acontecer alguma coisa para depois... Poxa, mas eu estava orando, mas eu... Não, meu irmão, Cara, pastor, eu acho que mesmo depois de uma... Assim, de uma denúncia, a volta dessa mulher para casa não é um perigoso? A volta dessa mulher para casa não é suicídio, sim. cara? Cara, Sim. tem um pastor que eu sigo ele, é um africano, ele faz isso, tanto o Honório Kutani como o João Mussumba, ele de vez em quando ele reúne a igreja e ele coloca uma cadeira, eu acho muito, muito top. Ele chama as pessoas ao vivo para poder fazer perguntas e respostas, geralmente acerca do casamento. E uma das coisas que me chamou a atenção foi justamente isso, pastor Edinho. Uma mulher chegou perto dele e ela chorando, ó, até trêmula, tem até esse vídeo, não sei, no YouTube mesmo. E ela pergunta, pastor, até quando? Ela falou, claro, eu devo aguentar apanhar dentro de casa sendo uma mulher de Deus. Aí ele respondeu para ela o seguinte, até quando você aguenta beber um copo de veneno e ir bebendo e ficar viva? Entende? Então até quando você aguenta ficar se envenenando e ficar viva? Então, ou seja... Uma hora vai morrer. Não... Entendeu? Então, cara, é complicado. O que acontece? Eu acho que não é escândalo. Isso não é nenhuma pauta muito agravante. Você, em chegar num ponto de agressão, é instruir uma pessoa para se separar. Não tem como. A gente às vezes fica numa ignorância espiritual, porque quando a gente vai estudar um pouco sobre o divórcio, aí entra assim nos comentários, né, de vídeos, de pregações, de coisas que a gente vê. Aí a pessoa falando assim, mas eu aguentei a agressão física durante anos, porque o meu marido, ele exercia uma função na igreja, ele era um presbítero, um pastor, e para que nunca a gente manchasse o nome dele, aí eu ficava aguentando aquilo calado, e quando eu denunciei para minha família, procurei ajuda, e minha família sempre fala, não, mas aguenta, porque senão como é que vai ser, como é que a igreja vai se... Né, cara, por isso reagir perante isso. Então vai apanhando, vai aumentando os roxos no corpo, por isso que quando a gente entendeu? Até que aconteça um feminicídio. Por isso entendeu? Quando então, a gente começou, gente, eu falei, procura ajuda sim. A gente deve saber, o Daniel, primeiramente, de fato, o que é um casamento, cara. Como é uma aliança aos olhos de Deus. É como precedente nesse capítulo mesmo que eu acabei de ler, o 7, o apóstolo Paulo está nos explicando como pode se dar um casamento.
né? Como Deus vê isso a A respeito... agressão seria quebra de aliança. Quebra de aliança. Efésios, eu deixei até aberto aqui, Efésios 5:24, fala como a igreja está sujeita a Cristo, assim a esposa esteja sujeita em tudo ao seu marido. Maridos, cada um de vocês devem amar as suas esposas, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, se entregou por ela. Deu a vida, né? Então, assim, eu acho que a agressão já seria a quebra de aliança. Sim. Né? O negócio é que brasileiro tem uma mania de ficar romantizando as coisas. Sim. Sabe? É romantizar, não, eu preciso apanhar Para para mostrar aguentar, pra mostrar que eu para não haver escândalo na igreja. Né? Então, assim, a gente precisa ter cuidado com essas coisas, porque chega onde o pastor Edinho falou. Aí daqui a pouco chega no feminicídio, aí quando morre, quando vai para o hospital, aí todo mundo se comove. Sim. Aí tem passeata na Rua dos Mineiros, Isso aí. sabe? E o importante é isso que o senhor falou é verdade. Contribuindo com o que você falou também, Daniel. A gente precisa dividir o que é doutrina, e o que é experiência pessoal. Sim. Isso. Às vezes até o que é liturgia mesmo, o que é o costume da igreja, de doutrina bíblica. Uhum. Porque a gente não pode pegar uma experiência pessoal de uma mulher que, ó, eu aguentei adultério, eu aguentei agressão física, eu aguentei muitas outras coisas e colocar isso como padrão. E levantar a doutrina. É assim que acontece. É Cada assim que caso é um faz. caso. Não, Sim. isso é um erro. Hum. Qual que é o parâmetro bíblico para que você se divorcie do seu marido? Naturalmente, a gente tem que falar sobre essas duas academias, né, mais populares que falam sobre o divórcio. Tem até uma terceira academia também, que esse livro aqui fala, porque a pergunta dos fariseus foram muito específicas para Jesus, né? Uhum. É lícito com que o marido se divorcie da sua mulher por qualquer motivo? Você vê que Qualquer Jesus, motivo. ele já, não por qualquer motivo. Coloca como sendo um motivo legítimo o adultério. E a gente, né, conversou muito essa semana sobre as duas escolas, né, mais famosas, né, que é a de Hillel e a de Shammai, né? Shammai mais conservador, né? Cria que o único método de divórcio era pelo adultério, que é a mesma escola que Jesus parece dar continuidade, como esse lindo comentário aqui, muito bonito, aliás, vou mostrar para vocês aqui. Ensinamentos da Torá de Kent Thompson, tá muito bom, veio pela editora Thomas Nelson, e ele faz esse comentário que Jesus ele segue essa linha de Shammai, né, de ser um pouco mais rigoroso com a questão do adultério. Porque a própria escola e ideologia de Hillel acredita que, né, a mulher pode se divorciar até se ela queimar o alimento, o marido pode se divorciar da esposa, que é um absurdo, né? Então, gostaria que a gente pontuasse para a gente pro próximo bloco aqui, quando eu devo me divorciar? Porque essa foi uma dúvida que a gente recebeu lá na enquete no Instagram. Ficou muito dividido. Eu creio que posso me divorciar, eu creio que não pode. É indissolúvel, realmente é. Qual que é o limite para, essa aliança ser quebrada? É o adultério? É a violência? Eu creio que o adultério Finaliza de maneira mesmo. precisa pra gente. Eu creio que o adultério, como Jesus falou, eu acho que Jesus falou, Daniel, ponto final. O adultério, para você se divorciar, entende? O que ele está querendo? Só que, como eu citei o texto que o apóstolo Paulo diz, ele deixou 3 requisitos. Mas o que acontece? Olha aqui, ó, deixei até marcado. Aí entra aqui, ó, a questão é divorciou por causa do adultério, ponto final. A violência, ela pode fazer com que eu me divorcie, mas aí tem uma instrução aqui, porque a questão não é se eu posso divorciar ou não, eu acho que não para aí. As pessoas entram, por isso que eu falei, uma coisa é o divórcio, a outra é um novo casamento. Entende? É um novo casamento, que são distinções. Sim. Entende? Porque o divorciar, eu posso me divorciar até sem nada, porque isso aí a lei não me impede. Tá entendendo? A lei não me impede isso, que eu posso chegar e sem ter motivo nenhum eu querer me divorciar. Mas o que entra em contrapartida a isso é o novo casamento, eu creio. Entende? Então eu creio que é isso, cara. Pastor Edson, em que circunstância é possível o segundo casamento? Então, eu creio como Jesus disse, né, no versículo 9 de Mateus 19. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação e casar com outra, comete adultério, que
casar com a repudiada também comete adultério. Então, a questão aqui, Jesus está dizendo, né, como em várias traduções, acerca da prostituição, né, como você disse, da porneia, pecados ligados à imoralidade sexual. Se a pessoa... Gente, eu posso dizer que o melhor caminho é o caminho do perdão. Claro, a gente sempre vai buscar o caminho do perdão, da reconciliação, né, para que não haja, né, como eu disse, que o casamento ele é uma fundição, para que não haja quebra de aliança, né, a gente tem que entender que o casamento ele é uma instituição divina. Então, o melhor caminho é o caminho da reconciliação, é o caminho do perdão. Se tem como buscar, busque. Se tem como consertar, conserte. Se tem como, né, eu sei que, mas o senhor está falando, mas o senhor não está no meu lugar. Não, justamente, mas pela Bíblia, pelo Espírito Santo, que pode sim curar, pode sim restaurar, pode sim trazer, né, o amor naquele casamento, restaurar aquele casamento, entendeu? Eu creio, o melhor caminho é o caminho do perdão, mas existem situações e situações, existem casamentos, não é aquele pecado que foi como um acidente. Existem casamentos que se tornou uma iniquidade, é uma prática contínua do pecado. É o camarada que está ali, né, aprontando escondido há muitos anos da mulher, como a mulher também talvez está fazendo escondido do marido há muitos anos. Então aquilo ali já virou uma bola de neve, né? Mesmo assim ainda pode haver o perdão, claro, mas se não tiver jeito, que haja então, né, essa quebra de aliança, né, que haja então, né, esse divórcio. Não é o que a gente deseja, como Jesus ele disse, como a palavra mesmo nos disse no livro de Malaquias, que o Senhor ele odeia o divórcio, né? O Senhor aqui ele está querendo dizer, não é esse o caminho, mas por causa da dureza do vosso coração, sim, né, por causa da incapacidade de perdoar, né? Então isso que eu creio, que as pessoas têm que saber de fato, né? Eu já frisei isso. O que de fato é um casamento à luz dos olhos de Deus, né? Um casamento, vamos dar um exemplo, para nós cristãos, vamos dizer assim, cara, a Bíblia é a regra da nossa fé. O apóstolo Paulo está dizendo, cara, que olha, o homem que é cristão não busque uma mulher que tenha fé diferente, justamente para não ter um julgo desigual, porque as pessoas seguem outras leis. Lógico, a gente não estamos na lei de Moisés, mas a gente pertence a uma lei, a lei do Espírito de Deus. Entende? Para a gente permanecer em pauta na palavra. Então o que acontece, eu acho, Otto? Eu vou falar aqui abertamente. Quando acontecia isso muito, pastor Edinho, não sei se foi na sua época, ou você ouviu falar isso em Valença. Estava se vivendo um tempo em Valença, Otto, que você começava a namorar, as pessoas já chegavam e falavam, olha, você tem que casar. Se você não casar, né, você vai estar em pecado, e outra coisa, você não pode fazer nada na igreja. Eu casei com 3 meses, conheci minha esposa e casei. Mas sabe o que deu a base do meu casamento? As pessoas não dizem que não tem isso. Mas, cara, eu orei a Deus, pedindo a Deus que me desse uma mulher para que caminhasse comigo e pudesse seguir o propósito de Deus. Mas, enfim, teve casos de pessoas que ela começou a namorar e tal, ó, você tem que casar. Você tem que casar. E aí, o que acontece? A maioria das pessoas que foram sair do casando, não, senão se você vai estar em pecado. Senão você vai fazer a obra, você não pode fazer a obra. sim. As pessoas foram casando. Só que aí eu acho que é onde, Otto, começa a acontecer essa série de coisas. Porque se eu caso, de fato, eu sou um homem de Deus. A minha esposa é uma mulher de Deus. Tratando no pressuposto, igual o pastor Edinho estava explicando, de experiências que teve, cheguei numa casa que o cara estava há 12 anos, Otto. Ele e a esposa disse, cara, a gente já não tem mais nada, a gente só está empurrando com a barriga por causa dos nossos filhos. Eu peguei ali, cara, falei, Deus, então o que eu vim fazer aqui, cara? E tô ali... Ele me chamou porque é muito próximo e daqui a pouco eu peguei e falei assim, Deus, o que eu vou fazer? E eu fiquei no beco sem saída, daqui a pouco Deus pegou e falou, Adriano, fala pra ele qual que é o dever do homem, qual que é o dever da mulher. 2 casal cristão, eu peguei e falei assim, ô irmão, qual que é o dever do homem num casamento? Ele não sabia. Perguntei pra ela, qual que é o dever da mulher num casamento? Não sabia. Então eu creio que todas as vezes que alguém vai fazer uma aliança com Deus de um casamento, acho que os versículos bíblicos devem ser completamente, e principalmente esse do divórcio, para que as pessoas venham entender. E aí eu acho que não tem tanta divergência quanto depois você usar a Bíblia para explicar, ó, esse é o motivo do divórcio. Sim. E a gente pulando essa etapa, infelizmente, pelos motivos pecaminosos ou dureza de coração, a pessoa se divorciou, né? Se arrepende do que fez, né? Infelizmente cometeu o erro, entende?
e resolve se casar novamente. Esse casamento é no Senhor, pastor? A pessoa que hoje se encontra num segundo casamento, que recomeçou a vida. Depende. Jesus ele disse que no Atos capítulo 17, versículo 30, fala que o Senhor não leva em conta o tempo da ignorância. Depende da situação. Quando Jesus ali em João capítulo 4, né, fala com a mulher samaritana, Esse é um tiveste ótimo 5 maridos, o que tens agora também não é seu. Jesus ali não está concordando com a mulher, Jesus está fazendo uma constatação. Ó, você teve 5, o sexto agora também tem. Jesus está querendo dizer, se você quiser fazer parte do meu reino, tem que consertar isso aí, minha filha. Né, tem que, por isso que, no entanto, que ela saiu falando, esse aí é profeta mesmo, né, porque ela constatou que na minha vida é essa bagunça aí mesmo, né, mas, então Jesus, quando a gente fala de casamento, a gente tem que entender que ele não leva em conta o tempo da ignorância. A pessoa pode ter tido 10 casamentos, mas aí se ela chega na igreja, agora eu quero ter o 11º, né, então, só que agora, minha filha, você já conhece a verdade. E por causa da consciência, se você entrar no novo casamento, aí a gente entra aqui no texto que nós estamos, né, usando como base aqui, que é Mateus capítulo 19. Palavras do Senhor Jesus, né? Não são as nossas palavras aqui. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Né? Então, né, palavras do Senhor Jesus. Isso não gera uma outra pergunta? A gente Qual? aqui vê que Jesus está dizendo que se a pessoa casar novamente, a não ser por causa da prostituição, de pecados ligados à imoralidade sexual, ela está cometendo adultério. Né? Mas claro que a gente vai chegar aí na misericórdia, a gente vai entender só para responder a pergunta. Quesitos adjacentes, né? A questão da Sim, violência que a gente acabou de comentar. Sem dúvida. Assim, E dificilmente na prática, falando na prática, o cara que ele bate na esposa, ele trai ela. Cara, Você vê que a maioria dos casos, o cara que tem esse ato de violência com a esposa, ele trai. Daniel levantou algo muito interessante, falou que a agressão física já é uma quebra de aliança, porque se Jesus está falando que você tem que amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, e ele não está fazendo isso, né, já está quebrando realmente essa aliança. Você vê essas questões de risco, né, por Entendeu? exemplo, um cara que se envolve com um método, né, criminoso de negócio, ele está trazendo risco para a própria casa, cara. É bom a gente tentar ser, né, voltados mais para a rotina, para a vida comum, para que, né, as pessoas consigam assimilar com a realidade de vida delas. Sim. O cara que ele tá colocando a sua casa como uma chamada boca de fumo, ele tá trazendo risco para sua família. Sim. Essa mulher, ela precisa compreender, por mais que seja crente no Senhor, que é um perigo para ela, um perigo para os filhos. E que perspectiva de futuro esses meninos têm? Que às vezes um dia, numa rivalidade, numa briga de facção, ela morrer, seus filhos morrerem. Entender que ela precisa se evadir disso, cara. E ter essa fé no Senhor de que é melhor com que ela vá. Verdade. Porque a gente pega uma realidade, em que a gente estuda em exegese? Opa, você precisa entender quem escreveu o texto, para quem escreveu, qual era o contexto do povo que recebeu a carta, entre outras funções da exegese. Então aqui é muito preciso, uma carta muito específica, um pouco específico. O que nos toca é a doutrina. A exegese, o hipotético, não nos toca tanto, é outra realidade. A gente está falando de 2000 anos atrás. Então ela precisa entender que uma realidade, hoje, que ela vive, é um pouco diferente do contexto bíblico. O marido dela não é pastor de ovelhas, o marido dela infelizmente, é um traficante de drogas. Então ela precisa entender que ela tem que se evadir disso. Que é perigoso. O traficante da fé também, né? Que é o cara que... Não é diferente. O cara que larga a esposa em casa e fica 24 horas, 7 dias por semana na igreja, ele também está trazendo perigo para sua casa. Também está trazendo perigo para sua família. É marido de uma mulher viúva. Então, assim... Verdade. A gente precisa... ser realista, porque de fato são realidades, né? Como você falou, são realidades diferentes que naquele tempo, se a gente for comparar, né, a gente
não vai achar um equilíbrio, né? Sim. E tem coisas hoje que se tratam como o abandono, né? Que 1 Coríntios 7 fala ali do descrente com relação Sim. à sua Sim. esposa, a gente precisa também, né, aplicar com relação a nós, todos nós que estamos aqui, né? A gente pode, de certa forma, estar abandonando por causa das nossas atividades, Sim. né? Não sendo diferente, Está né? exercendo o ministério. E eu falo por ser alguém que já fez muito isso, Oxe, que mais? entende? Então, Ter esse equilíbrio. tem que ter esse equilíbrio. A gente... Cansei de deixar minha esposa. Cansei de deixar, falei com o Otto. Já teve vez de eu chegar mas não conhecendo a palavra de Deus, não conhecendo os princípios bíblicos. Eu já cheguei em festas que eu deixei a minha esposa, a gente acabou de sentar e uma pessoa me ligou e eu deixei ela, eu deixei de participar de várias coisas. Quantas vezes eu deixei minha esposa em casa, Daniel? Eu saía de manhã para consagração na igreja, voltava e tomava um café e tem evangelismo agora à tarde e eu ia evangelizar, daqui a pouco chegava à noite, tem culto, e você tem que olhar as crianças porque eu estou fazendo a obra de Deus. E daqui a pouco de madrugada é monte e logo após de manhã é vigília. Você está entendendo? Então não é diferente. Não é diferente. Hoje em dia a gente vê as pessoas querendo se separar por qualquer motivo, entendeu? E a gente, como a gente está falando aqui do nosso contexto como cristãos, né, igreja, né, e a gente sempre vai buscar o caminho da reconciliação e, né, como a Bíblia fala lá em 1 Coríntios 7, né, que o marido descrente é santificado pela mulher crente. Então hoje em dia é mais fácil abandonar do que lutar, né? Esse texto é constrangedor. Minha mãe, quando ela conheceu Jesus, ela ficou 4 anos servindo ao Senhor, com meu pai caindo no quintal, bêbado, né, todos os dias, e ela nunca desprezou ele por viver essa vida, ela sempre pegava, ela várias vezes deu esse testemunho na igreja, hoje meu pai já dorme no Senhor, ela pegava ele, colocava no chuveiro, dava banho, sempre constrangeu ele, nunca com a santidade dela, mas com o amor de Jesus, né? Jesus sempre constrangeu as pessoas, nunca com a santidade dele, mas sempre com amor. Então é isso que as pessoas... Não, eu tô na igreja, não, ele não quer caminhar comigo, eu tô fora. Não, peraí, luta um pouquinho, minha irmã. Luta um pouquinho, meu irmão. Ora mais, busque mais. Entendeu? Esses dias eu até falei isso com uma pessoa. Ore mais, vamos entrar numa campanha de oração, eu te ajudo. A gente entra junto. Não quero mais não. Não tem mais jeito não. Então é melhor abandonar, então vai viver a sua vida. Entendeu? Mas ela, dando testemunho aqui da minha mãe, ela lutando sozinha, ela falou que às vezes pegava ele, colocava na cama, às vezes aquela roupa de cama limpinha, trocadinha, ele ia lá e vomitava em cima. Ela nunca brigou com ele, chamando ele de cachaceiro, brigando. Sim. Não, ia lá, trocava com todo amor, cuidava dele, até que um dia ele aceitou o Senhor, né, e viveu aí 30 anos como pastor, uma bênção para nossas vidas, para nossa família. Sempre ouço falar muito bem. Entendeu? Então, assim, é o que está faltando para o nosso tempo. Sim. É o que está faltando. Mulheres assim, homens assim, que entrem na brecha pelas suas famílias e falam, não, o inimigo das nossas almas, ele não vai destruir o meu casamento, eu vou lutar pela minha casa, eu vou entrar pela minha família, eu vou guerrear pela minha família, entendeu? A minha família é do Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É o que está faltando para esse tempo, sabe? Pessoas que entrem mesmo na briga pela sua família e digam que a minha família é do Senhor Jesus. Amém. Sabe? Esse eu acho que é o nosso clamor aqui nessa manhã, sabe? Para que a gente é de um tempo, acabe os divórcios. A gente é de um tempo, eu acho, que as pessoas que têm um casamento, eu tô falando um casamento de Deus, alicerçado, a gente é de um tempo que quando as coisas se quebravam, você não jogava fora, você buscava consertar. Sim. O rádio quebrou, você consertava alguma coisa, você tem aquilo ali. Você vê sempre solução para aquilo que está quebrado. Agora não. Agora quebrou, joga fora. A gente arruma outra. Entende? Então você percebe que tudo isso entra em questão de quê? Eu já tive pessoas, Otto, os dois grupos. Eu vou ser sincero para você, porque a pergunta anterior foi que eu disse que gerava outra pergunta, foi se após o divórcio pode ter a pessoa exercer o segundo casamento. Então é por isso que eu perguntei se não gera outra pergunta. Porque quando a pessoa já faz essa pergunta, o Daniel, entendeu, Otto? Eu já com a intenção já a pessoa não entra pra casar hoje no intuito de, cara, eu vou viver eterno, porque ela faz votos. Desculpa. Ela faz votos ali no altar.
Ela faz votos, até que a morte nos separe, até na saúde, na doença e tal. E aí, o pastor Edinho está frisando, cara, a gente precisa usar as armas da nossa fé. A Bíblia como regra de fé para minha casa, para sua, entende? A oração para poder quebrar o mal que está acontecendo. Eu fui casar com a minha esposa, a mãe dela me chamou lá e falou assim: Adriano, vem cá. Eu vou ser sincero, tô falando aberto aqui porque é a realidade, entende? E ela sabe, a mãe dela também sabe. Você é um homem de Deus. Você não conhece a Gisele. Ela é nova convertida. Essa menina, ela tem uma série de problemas psíquicos. Ela vai acabar com a sua vida. Ela vai acabar com o seu ministério. Cara, durante 2 anos, isso aí seja de testemunho. Eu casei com a Gisele e ela não me dava um beijo. Não me relacionava, porque ela veio de uma vida, né, rebentada, não me dava um beijo. Cara, eu chorava no monte, eu orava, o pastor a gente tá falando, mas eu tive bases alicerçadas disso? Não. Meu pai e minha mãe se separou, um testemunho muito triste, e a minha cabeça virou com isso daí quando eu era criança, porque creio que eles não vão ligar, minha mãe me levava quando criança para poder encontrar com o camarada que era policial. Eu era cheio de trauma com o negócio de família. Mas quando Jesus entrou, irmão, eu escolhi viver isso para os meus filhos, eles não vão passar. E hoje eu tenho um alicerce da palavra de Deus que me ensinou isso daí. Pessoal, eu vou lutar pelo aquilo que eu quero. Amém. Então o que acontece? Eu chorei, eu orei, eu jejuei e busquei a Deus, e o Espírito Santo de Deus, eu pedia saídas para Deus. Hoje a minha esposa está lá, ó, desde o começo de 1º de janeiro, com 25 mulheres instruindo sobre Provérbios 31, como construir família. Amém. E eu fico segurando as crianças ali com o maior prazer e fico chorando o que o pastor Edinho falou. Entende? E eu fico ali, cara, Deus faz. Deus faz. A cada caso é um caso. Sim. Entende? Mas Aproveitando esse gancho, infelizmente, pessoas que tiveram essa etapa, né, do que a gente planejou para hoje. Infelizmente, se divorciou, se casou novamente. Essa pessoa, ela pode exercer o ministério? Uma pessoa que se divorciou, que se casou novamente, ela pode estar envolvida nos ministérios da igreja? Seja o pastoral, ou seja os adjacentes, seja louvor, seja intercessão. Ela pode estar adentrando esses ministérios, pastor Edson? Olha, a Bíblia, a gente tem que... Desculpa te cortar, só para dar um parâmetro. O clássico Malaquias 2, sobre Deus odiar o divórcio, ele começa o capítulo dizendo: esta palavra é aos sacerdotes. Isso. Especificamente aos sacerdotes, o texto. E ele termina o texto dizendo que eu dei o divórcio, no versículo 16. Uma pessoa que se divorciou, ela não pode exercer o ministério pastoral? Olha, um assunto bastante complexo. Bastante complexo, né? Porque a Bíblia, a gente sempre tem que analisar o contexto, o que levou ao divórcio, né? O que levou, por que aquela pessoa se divorciou, né? Porque a Bíblia fala que aquele que não governa bem a sua casa, como cuidará da igreja do Senhor, né? E essa instrução que Paulo está dando ali no livro de 1 Timóteo, no capítulo 3, está dando essa instrução aos líderes, aos bispos e diáconos, né? Então ele faz essa pergunta, né? Claro que dentro de um contexto, e assim eu vou pelo lado, porque a gente tem alguma resposta na Bíblia acerca disso? Gente, a gente vai, não tem. Então a gente vai assim pelo lado assim da misericórdia, porque só entende de misericórdia quem um dia já precisou dela, porque você exerce misericórdia sobre a vida dos outros, né? Você um dia precisou que alguém tivesse misericórdia não, na verdade, consertando aqui, você exerce misericórdia sobre os outros, você ajuda, você um dia foi usado por Deus para restaurar um casamento, para reconciliar aquela família, para trazer de volta, para reestruturar aquele casamento, aquela família. Aí na sua vez não pode, na sua vez não, você tem que ser excluído, você não pode exercer nada aqui, né? Então a gente analisando, né, o contexto, claro que assim, a pessoa divorciou e já exerceu o ministério, não, eu creio que tem que ter um tempo, claro, de um conserto, de um tempo de reflexão, um tempo, né, de cura. A pessoa precisa ser curada primeiro, para ela depois curar pessoas. Mesmo divorciado sendo o causador do divórcio, no parâmetro de Mateus 19, sendo ele o adúltero. Então, a gente precisa analisar acredita isso aí. Que ele sendo o causador, o João, sim, ele traiu a Maria,
sendo bem preciso, a minha opinião, se o João trai a Maria e continua com a Maria, nada impede com que ele exerça o ministério. Ela perdoa ele. Perdão Sim. limpa tudo. Se o João separou da Maria, sem por esses motivos, ou ele foi, né, a vítima, e ele segue solteiro, ele problema. pode exercer o ministério Sim, tranquilamente. da mesma forma. Mas se o João traiu a Maria, se casou com a Joana, o João e a Joana, eles podem continuar casados no ministério pastoral, Daniel? Segura. Cara, Pô, vai pra isso. os textos que são, né, mais usados aí para essa pergunta, né, é o de 1 Timóteo 3:2, né, é necessário que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher. Pouco cidadão vinho. Tito 1:6 fala aí o presbítero, né, e aqui está se referindo ao pastor, né, deve ser irrepreensível, marido de uma só mulher novamente, né, e ter filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem nem de submissão. Então, acho que nesse caso específico, o Otto está falando de algo muito específico, Certo. né? Ele já está apontando para algo muito específico. Eu acredito que nesse caso, não ao ministério pastoral, tá? Nesse caso, eu acredito que não nesse caso específico que você está falando, né? Os outros casos, foi como o pastor Edinho falou, a gente precisa analisar com cuidado e não que essa pessoa, porque senão fala que não, tá falando que não tem misericórdia, porque tudo a gente é apontado, né? Não que essa pessoa não mereça misericórdia, não que essa pessoa não mereça ser restaurada, não que essa pessoa não mereça cuidado, atenção. Só pra falar isso mais uma vez, não estamos falando de salvação aqui. Exato. Não é soteriológico, é eclesiológico, é sobre rotina de igreja. Mas tem a ver com um princípio bíblico que Jesus mesmo apresenta, que Deus apresenta na sua palavra, de exemplo, né, e de outras questões que influenciam muito. Vai ter dificuldade para aconselhar, né? É a minha Sim. resposta que eu daria, porque vamos dar um exemplo. Agora eu chego com um problema, Otto, e eu preciso de um conselho seu. E o que você me aconselha, já que você casou de novo? Eu até respondendo até a pergunta anterior, que eu acho que seria de suma importância também. Acho que nós pulamos, né, sobre o segundo casamento. E o que você me aconselha? Eu tô com um problema no meu casamento, tá muito grave, entende, Daniel? O que você me aconselha? Você que está casado de novo e você que agora traiu ou não, você exerce uma função pastoral. O que você me aconselha? Eu permaneço ou você me aconselha a separar? Porque fica incoerente. Porque se você me aconselhar a separar, entende? Você acaba ficando contra a palavra porque não houve adultério. Vamos dar um exemplo. Sim. E se você me aconselhar a ficar junto, qual a pauta que você tem nisso se você não ficou? Entende? Então fica bem complexo, gera uma outra pergunta, né? Dando até um adendo, retornando anteriormente, por isso que eu falei que gera outra pergunta, maêutica socrática, que você disse, né? O que acontece? Posso haver o segundo casamento? Vamos dar um exemplo. Por isso que eu deixei aqui, para mim, é um texto de suma importância que o apóstolo Paulo fala sobre o casamento. Olha o que ele fala aqui, Otto. Ele deixou frisado 3 coisas, né? Se acontecer um divórcio, olha, se fizer, permaneça sem casar. Ele diz que diz o Senhor e não ele. Ou então, olha a saída que está aqui, Daniel. Reconcilie com seu marido. Ou então, marido, não divorcie da sua mulher. Eu creio que é respondido aqui. Entende? Porque, vamos dar um exemplo. Não que, já teve, eu estou falando de casos que já aconteceu em forma de experiência também. E, biblicamente, as pessoas procuram. Eu estava falando com o meu pastor, Daniel, a Bíblia, cara, a gente chega perto de um ponto que para os cristãos, muita coisa já não está valendo mais. As pessoas confundem, Otto, a gente usar a misericórdia, né, o amor, com deixar a palavra, a escritura de lado, cara. Entende? E eu vou ser honesto, eu fico muito com isso, que sou muito família, tá? Sou muito família. Mas você vê pessoas que às vezes estão pregando, e eu sou muito dos dois lados, Otto, de botar na balança. Eu conheço casos de pessoas que às vezes estão pregando, estou falando abertamente. E o cara, ele pediu instrução para mim, pastor Edinho. Sabe qual foi a causa do divórcio? A minha mulher não me acompanha no ministério. Que horror. O cara tá pregando. E ele tá bem, só que sabe qual que é o problema, Otto? As pessoas associam o estar bem com o estar na palavra. Né? Não significa que eu tô bem, eu tô na verdade, Daniel.
Entende? E o que acontece? E a problemática é, o ministério do cara tá andando bem. E é uma benção, pastor. Mas e a pessoa que às vezes foi prejudicada? A gente não sabe. Sim. Tem esse lado. Entende? Teve um outro fato que o camarada divorciou e postou e foi pregando, e foi pregando, e foi pregando. E depois, tardiamente, quando as pessoas foram saber as razões, a prejudicada foi a pessoa. Entendeu? Então entra esse contraponto. Essas coisas que a gente também tem que ver, que a gente usa de misericórdia, mas a palavra tem que ser o alicerce da nossa fé. Porque senão não. A gente fica só, né, exercendo. Mas eu não mereço ser feliz, Otto? Eu nasci pobre, vou roubar um banco. Não faz sentido. Porque senão a gente fica só, como a Bíblia fala, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Depois vem logo o versículo depois, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então, tem que ter um ponto de equilíbrio, né? Justiça e misericórdia. Se você for só justiça, você vai ser muito duro. Porque aí o cara se for só misericórdia, também vai ser você vai ter que aceitar ele casar a terceira. Então, tem que isso que a gente tem que colocar. E a quarta, e a quinta, e daí você não vai poder falar mais nada. Tá atrás das câmeras ali o nosso pastor Roque. Cara, o pastor Roque, ele fala uma coisa assim que eu acho sensacional, cara. Ele fala assim, Paulo era incrível. Moisés era incrível. Mas Jesus. O que Jesus falou sobre isso? É isso aí. Se você olhar por exemplo, para Lucas 9, 54, 55, né? Jesus enviou seus discípulos e falou assim, se ninguém te aceitar, o que você faz? Bate a poeira dos seus pés, sai. João foi pregar em Samaria, não foi bem recebido, voltou, falou para Jesus, não me receberam não. Ore para que caia fogo do céu e consuma eles. Qual que foi o profeta que orou e caiu fogo do céu e matou os profetas depois na espada? Elias. O que ele está fazendo? Ele está olhando Jesus através de Elias. Jesus já devolve ele e fala assim, não, que espírito que tens? O Filho do Homem veio para salvar. Então acho que melhor que Paulo, como o meu pastor Roque fala, melhor que Paulo e que Moisés e que Elias é o que Jesus fala. E esse texto, a gente está caminhando para o final, esse texto de João, capítulo número 4, ele é constrangedor. Que uma mulher com 5 divórcios, 5, ela de maneira absurda, no versículo 4 de João, João 4, versículo 29, diz, ela sai daquele encontro ela sai do encontro com Jesus e vai para a cidade. Quem tem credibilidade? Que mulher que já teve 5 divórcios tem credibilidade? O texto está falando que essa mulher tem. O texto está falando que essa mulher com 5 divórcios chegou e disse, vinde, vede o homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é o Cristo? Porventura não é o Cristo? Enquanto isso os discípulos insistiam, dizendo, mestre, come, não sei o que. Olha só o texto. Então a mulher deixou seu jarro, foi à cidade e disse a todos. E todos vieram ter com ele. Todos vieram a ter com Cristo. A gente está falando que uma mulher que teve 5 divórcios, ela teve a capacidade de evangelizar uma cidade e levar uma cidade aos pés de Cristo, cara. Isso aí. O caminho da misericórdia é o melhor caminho. Cristo restaura todas as coisas, né? E acho que a função, o cargo, eu acho que é o menor dos problemas nesse assunto. Muito bom. Mas a graça, a misericórdia, a restauração que Cristo traz e pode trazer para você que está aí assistindo é o fundamento desse assunto. Eu acho que a gente pode encerrar com isso, né, pastor Edinho? Sim. Acho que o fundamento é esse. Mais do que pode ou não pode. É verdade. Mais do que vai fazer ou não vai fazer, a graça, a misericórdia, a restauração de Cristo está disponível para o mais podre dos pecadores. Isso aí. Independente do nível da lama que você se atolou, ele está te chamando. Louvado seja. E eu encerro contando isso, que essa semana eu estava conversando com um rapaz que passou por essas questões e ele disse assim para mim, ele falou, cara, quando eu estava traindo a minha esposa, por diversas vezes eu ouvia Deus me chamando para que eu me consertasse. E eu desprezei todas as vezes a voz de Deus me chamando.
até que a bomba estourou e foi um caos. Então, meu irmão, Cristo, ele tá te chamando. Ele está te chamando para que você seja restaurado, independente se você está vivendo, independente se você viveu, independente do que você passou, independente do que você está passando hoje. A graça de Deus disponível para todos nós aqui. Para você que está em casa, para você que passou por essa situação e para você que está passando, a graça de Deus disponível. Não se preocupe com o cargo, não se preocupe com posição, porque esse é o menor dos problemas. Se preocupe em se restaurar, se preocupe, se possível, né, pastor? Sim. Se reconciliar Isso com aí. seu marido, com a sua esposa, mas se não for possível, se preocupe com a sua aliança com Cristo, porque ela é a mais importante de todas. Jesus aqui, nesse texto que nós estamos falando dessa mulher, Jesus aqui ele já dá uma lição porque ele foi encontrar com a mulher no sol de meio-dia. Se ela já vai lá no meio-dia, no sol escaldante do deserto, porque ela já está querendo dizer, não vou de manhã, porque todo mundo vai estar lá e eles vão me julgar, vão me ver, não vou mais à noite, porque também eles vão estar lá. Então, Jesus fala, ela vai meio-dia, eu vou junto. Então, a minha palavra também para finalizar é que Jesus também te espera no poço. Aleluia. Né? Jesus também está te esperando, né? Meio-dia, no momento que ninguém vai, ele está lá te esperando para dizer para você que tem sim, né, como ser consertado, tem sim como ser curado, tem sim como ser reconciliado, né, e maior do que todas as acusações, maior do que todo né, prejuízo que talvez, né, foi te causado, você causou, entendeu? Existe sim graça para você, existe sim amor, existe sim perdão, né? Porque tem pessoas dizendo, talvez para si mesmo, eu não mereço, né? Pelo que eu fiz, né? Pelo que eu causei a minha esposa, ao meu esposo, aos meus filhos, eu não mereço, eu prefiro não voltar, eu prefiro ficar longe da igreja. Não, você merece sim, entendeu? Você merece o amor de Jesus, sim. Você merece a graça. Isso, do teu pecado. Entendeu? Então, agarra esse amor, receba essa palavra nesse dia, entendendo, pois, que o amor do Senhor, né, está disponível para você também. Cara, não tem palavras aqui, né? Um assunto muito forte. Se eu pudesse deixar algo aqui, eu deixaria da seguinte maneira. Não sendo por causa de adultério, por causa de agressão, né? Não se separe. Amém. Não se separe. Você que por algum motivo se separou e não foi por conta desse motivo, você é bastante profeta e talvez polêmico. Restaura a sua casa. É a instrução do Senhor. Volte a buscar a Deus pela sua família, né? Tem que ter coragem. Eu vivi algo muito forte esses dias, testemunho familiar, dos dois lados. Aconteceu um adultério e o rapaz me procurou chorando e ele me perguntou o que eu faria. Eu estou sendo aberto aqui, falei para ele, sabe o que eu faria? Eu não estou querendo que você faça por igual, talvez é pesado para você, mas eu restauraria minha família. O Otto já viu um testemunho de parte que eu passei, né? E ele orou, Daniel, comigo, ele chorou, pastor Edinho, ele gemeu, ele ficou magro, ele ficou depressivo. Cara, ele restaurou a família dele, ele foi atrás, ele perdoou, e detalhe, da graça, da aliança. Ele falou que ele e a esposa dele, a mulher está constrangida pelo amor de Cristo, da qual ele foi Cristo na vida dela. Amém. E a vida deles estão andando a passos largos. E para ter coragem também, um outro caso familiar de cristão. Foi uma pessoa que se casou, ela não foi por esses motivos, foi por coisas mais simples, se separou e chegou perto de mim, da minha esposa, e falou, eu voltei para a pessoa que eu sempre gostei desde criança, mas o Espírito de Deus, toda vez que eu estou deitado lá dele, já tem 3 anos, eu não tenho paz, eu vou voltar para minha família. Amém. Eu vou buscar. Então, que a graça do Senhor te alcance, a coragem do Espírito Santo, não quebra a sua aliança com o Senhor. Mostra e é o isso. livro que você trouxe aí. Cara, tô lendo esse livro, é poderoso demais, ele acopla tudo isso, né, sobre uma vida com Deus, uma vida sólida. Pra câmera, livro de Tozer, Vivificados no Espírito. Sensacional aí. Cara, e cada página desse livro, experimentando a presença e o poder de Deus, ele vai falar desde quando ele não era cristão, até ele viver uma fé superficial, achando que era cristão,
após de fato alguém ser profeta na vida dele, dizer que ele tem um chamado, algo queimou o coração dele de tal maneira que Amém. deu chamado para a vida dele. Amém. Vamos agradecer você que está nos assistindo aí. Se inscrever, deixar um like. Opa, não podia esquecer desse botão aqui, né? Principalmente os pregadores, né? A gente fala isso muito nos bastidores aqui. Não sei se eu falo isso aqui no microfone. Segundo os historiadores, segundo os teólogos, segundo os comentaristas, segundo... Esse aqui é bode expiatório de muita heresia, esse aqui. Segundo Flávio José. Quem é Flávio José, irmão? Compre esse aqui lá, estuda, lê. Né? Temos pregadores aqui. Spurgeon fala isso, né? Preguiça e pregação não estão na mesma frase, né? Não tem como. Excelente texto para você entender, né, o contexto em que Jesus vivia. Flávio Josefo nasceu 4 anos depois da ascensão de Cristo ao céu, então estava em torno ali de todo o contexto hipotético que Jesus vivia. Tá bom? Amém. Um abraço para alguém. Vamos lá. Só agradecer. É isso. Você que tem interesse de patrocinar o nosso projeto, tá? Manda uma mensagem pra gente lá no Instagram, que quer participar de tudo que tá acontecendo aqui. Agradecer, se inscreve, deixa o like. Muito obrigado. Essa mesa não é só minha, essa mesa é sua. Essa mesa é nossa. Mesa é nossa. Amém. Muito obrigado. Ó, prazer, irmão. Amém. Foi top Tamo demais. Bom demais. Amém. Até a próxima. Vai ser Com top. certeza. A próxima vai ser melhor ainda. Em nome de Jesus, será um prazer. Cara, e eu tava pensando isso aqui. Cada pergunta